Você teria coragem de expulsar sua própria mãe de um prédio de luxo só porque as roupas dela não combinam com a decoração? Essa pergunta pode parecer absurda, mas o nível de crueldade que vamos presenciar hoje desafia qualquer lógica e vai fazer seu sangue ferver. Imagine um jovem executivo, no auge da sua arrogância, caminhando pelos corredores da empresa que ele jura que vai comandar um dia. Ele avista uma senhora humilde, com aparência cansada e roupas gastas, sentada na recepção. O instinto dele não foi de acolhimento, mas de nojo absoluto. Ele riu, debochou e fez questão de que todos ao redor vissem o quanto ele se sentia superior àquela suposta mendiga. O que ele não fazia a menor ideia, e que vai mudar o destino dele em questão de segundos, é que aquela senhora não estava ali pedindo esmola. Ela estava ali para decidir o futuro dele. Aquele sorriso de deboche no rosto do filho estava prestes a se transformar no maior arrependimento da sua vida, porque ele esqueceu de um detalhe crucial. Quem construiu aquele império, tijolo por tijolo, foi exatamente a mulher que ele acabou de humilhar. Fique comigo até o final, porque a lição que ele vai aprender agora é daquelas que o dinheiro não compra, mas a falta de humildade cobra caríssimo. Será que o dinheiro tem a capacidade de apagar a memória do coração? Ou será que ele apenas revela a podridão que sempre existiu escondida na alma de quem nunca soube o valor de um abraço? Essa é a questão que paira sobre a história que começamos a desvendar agora. Uma narrativa que expõe as vísceras da natureza humana e nos obriga a olhar para o espelho. Para entendermos a gravidade do que aconteceu naquele saguão de mármore frio, precisamos mergulhar fundo, não apenas nos fatos, mas na psique perturbada e na atmosfera de arrogância que permitiu que um filho olhasse para a própria mãe e visse apenas um estorvo, um borrão na sua paisagem perfeita de sucesso artificial. Lucas não era apenas um executivo, ele era a personificação do ego desenfreado. Naquela manhã de terça-feira, o sol batia contra as janelas de vidro temperado do seu apartamento na cobertura, um imóvel que custava mais do que a maioria das pessoas ganharia em 3 vidas de trabalho árduo. Ele acordou não com gratidão, mas com a sensação de que o mundo lhe devia ainda mais. Ao se olhar no espelho do banheiro, enquanto ajustava o nó da gravata de seda italiana, Lucas não via um homem. Via uma divindade corporativa. Cada fio de cabelo estava milimetricamente posicionado. Cada centímetro do terno sob medida gritava exclusividade. Ele borrifou um perfume amadeirado que custava uma pequena fortuna. Uma fragrância que ele acreditava ser o cheiro do sucesso, mas que para aqueles que o conheciam de verdade, era apenas o cheiro da prepotência mascarada. A rotina de Lucas era um ritual de autoadoração. Ele desceu pelo elevador privativo até a garagem, onde seu carro esportivo importado aguardava como uma besta fera pronta para devorar o asfalto. O ronco do motor ao ligar o veículo não era apenas mecânica. Para Lucas, era a trilha sonora da sua superioridade. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas da metrópole, ele olhava para os pedestres, para os trabalhadores nos pontos de ônibus, para os vendedores ambulantes e sentia um misto de pena e nojo. Na cabeça dele, aquelas pessoas eram fracassadas por escolha, figurantes no filme onde ele era o protagonista absoluto. Ele não conseguia conceber a ideia de luta, de sacrifício, de que a sorte e as circunstâncias desempenham papéis cruciais na vida. Para ele, o topo da pirâmide era o seu lugar de direito, uma herança genética que ele assumiu sem questionar, ignorando completamente que o alicerce daquela pirâmide foi construído com o suor e as lágrimas de alguém que ele não via há anos. Ao chegar à sede da Corporação M, um arranha-céu imponente que rasgava o céu da cidade com sua arquitetura moderna e agressiva, Lucas sentiu aquele arrepio familiar de poder. O prédio era um monstro de aço e vidro, refletindo a luz do sol de forma que parecia cegar quem ousasse olhar diretamente para ele. Era o império da família. Ou melhor, o império que ele acreditava ser seu. Ele entregou as chaves ao manobrista sem sequer olhar no rosto do rapaz. Sem um bom dia, sem um aceno. Pessoas como o manobrista eram invisíveis para Lucas, meras engrenagens que existiam para facilitar a sua passagem. Ele caminhou em direção à entrada principal, seus sapatos de couro italiano fazendo um som rítmico e autoritário contra o chão de granito polido. Toque, toque, toque. Cada passo era um aviso. O príncipe herdeiro chegou,
E é melhor que todos saiam da frente. Dentro do saguão, o clima mudava instantaneamente. O ar-condicionado mantinha a temperatura num nível quase glacial, um contraste violento com o calor humano das ruas. O cheiro ali dentro era de limpeza clínica, misturado com o aroma sutil de café expresso e medo. Sim, medo. Os funcionários da recepção, os seguranças, os estagiários que cruzavam o hall com pastas de documentos, todos entravam em estado de alerta máximo assim que a silhueta de Lucas aparecia nas portas giratórias. Havia uma tensão elétrica no ar. Ninguém queria ser o alvo do mau humor matinal do diretor. Lucas sabia disso, e ele se alimentava desse temor. Ele acreditava que liderança era sinônimo de intimidação, que o respeito não se conquistava, se impunha pelo terror psicológico e pela ameaça velada de demissão. Enquanto Lucas desfilava sua arrogância pelo saguão, absorvido em verificar as cotações da bolsa em seu smartphone de última geração, uma figura contrastante observava tudo de um canto discreto, perto das grandes plantas ornamentais que decoravam a entrada. Era uma senhora. Aos olhos desatentos, ela poderia ser confundida com alguém em situação de rua que havia entrado ali por engano para fugir do calor. Ou talvez uma senhora muito humilde que se perdeu no endereço. Suas roupas eram simples, desgastadas pelo tempo. Um vestido de tecido barato, desbotado, com algumas costuras visíveis que denotavam remendos feitos à mão. Nos pés, sandálias velhas que deixavam à mostra a pele calejada de quem já caminhou muito, de quem já carregou o peso do mundo nas costas. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque frouxo, e seu rosto, marcado por rugas profundas, contava histórias de batalhas silenciosas. Mas havia algo nos olhos daquela senhora. Um brilho de inteligência afiada, uma melancolia misturada com uma determinação de ferro. Aquela era Maria. A mulher que, décadas atrás, começou aquele império vendendo salgados na porta de fábricas, economizando cada centavo, investindo, caindo e levantando até construir a gigante que agora abrigava aquele saguão luxuoso. Ela era a fundadora, a presidente do conselho, a verdadeira dona de tudo aquilo, mas ninguém ali sabia. Ela havia se afastado das operações diárias há alguns anos, deixando a gestão nas mãos de administradores e, recentemente, dando mais poder ao seu filho, Lucas, enquanto ela viajava pelo mundo fazendo trabalho voluntário, reconectando-se com suas raízes e vivendo uma vida de simplicidade franciscana, longe dos holofotes e do luxo que o dinheiro poderia comprar. Maria estava ali incógnita. Ela havia decidido voltar sem aviso prévio. Os relatórios que recebia à distância mostravam lucros crescentes, números verdes e expansão de mercado. Mas as cartas anônimas, os e-mails de ex-funcionários e os rumores que chegavam aos seus ouvidos contavam uma história diferente. Falavam de um ambiente tóxico, de humilhações, de uma cultura de medo instaurada pelo seu próprio filho. Maria, com o coração de mãe apertado, recusava-se a acreditar que o menino doce que ela criou com tanto amor, a criança que ela protegeu de todas as dificuldades enquanto construía seu legado, tivesse se transformado num tirano. Ela precisava ver com os próprios olhos. Ela precisava sentir na pele. Por isso, vestiu-se não como a bilionária que era, mas como a mulher que foi no início de tudo. Ela queria testar a humanidade das pessoas que trabalhavam ali e, acima de tudo, testar o coração do seu filho. Ela estava sentada ali há quase uma hora. Viu executivos passarem por ela desviando o olhar, como se ela fosse um saco de lixo esquecido no canto. Viu secretárias cochicharem e rirem, apontando discretamente. Sentiu na pele o desprezo silencioso que a sociedade reserva aos invisíveis. Mas ela aguentou firme. Ela estava esperando por ele. E quando a porta giratória parou e Lucas entrou, o coração de Maria disparou, não de alegria, mas de uma ansiedade dolorosa. Ela viu o homem feito, alto, bonito, poderoso, mas também viu a frieza na postura dele. Ela viu como ele ignorou o manobrista, como ele passou reto pela recepcionista que tentou lhe dar bom dia. Uma lágrima teimosa quis escorrer pelo rosto de Maria, mas ela a segurou. O teste final estava prestes a começar. Lucas caminhava em direção aos elevadores privativos, o queixo erguido,
os olhos fixos num ponto imaginário de glória futura. Foi então que, pelo canto do olho, ele percebeu a mancha no cenário perfeito do seu saguão. A presença de Maria, com suas roupas destoantes e sua aura de simplicidade, era uma ofensa estética para ele. Ele parou. O som dos seus sapatos cessou abruptamente, causando um silêncio tenso no ambiente. Ele girou o corpo lentamente, não com curiosidade, mas com indignação. Como a segurança havia permitido aquilo? Como ousavam deixar uma mendiga manchar a imagem corporativa da empresa dele? Ele se aproximou. Não para perguntar se ela precisava de ajuda, não para oferecer um copo d'água. Ele se aproximou como um predador que encurrala uma presa ferida. Maria levantou os olhos. Eram os mesmos olhos que o ninavam quando ele tinha febre. Os mesmos olhos que choraram de alegria na formatura dele. Mas Lucas não viu a mãe. A cegueira da arrogância é a mais terrível das deficiências. Ele viu apenas uma velha suja. Ele não a reconhecia porque, na mente dele, sua mãe era uma dama da alta sociedade que vivia na Europa, coberta de joias, não aquela figura deplorável à sua frente. A desconexão era total. Ele havia criado uma imagem tão idealizada de si mesmo e da sua origem que a realidade crua não conseguia penetrar a bolha do seu ego. O que é isso aqui? A voz de Lucas ecoou pelo saguão, cortante como uma lâmina. Ele não falava com ela. Falava sobre ela, dirigindo-se aos seguranças que, percebendo a movimentação, correram em sua direção. Desde quando transformamos o saguão da minha empresa em abrigo municipal? Alguém pode me explicar por que essa senhora está ocupando o espaço onde meus clientes internacionais passam? Maria sentiu o golpe. As palavras do filho doeram mais do que qualquer bofetada física. Ela permaneceu sentada, as mãos calejadas repousando sobre o colo, tremendo levemente. Ela olhou no fundo dos olhos dele, buscando algum resquício de humanidade, algum traço do menino que um dia lhe trouxe flores colhidas no jardim. Moço. Ela começou, com a voz rouca, disfarçando o tom habitual para não ser reconhecida pela voz imediatamente. Eu só estou descansando um pouco. O mundo lá fora é muito duro. A resposta dela, carregada de uma sabedoria simples e dolorosa, deveria ter desarmado qualquer coração. Mas para Lucas, aquilo foi o estopim para o escárnio. Ele soltou uma risada alta, seca, desprovida de qualquer alegria genuína. Era uma risada performática, feita para que todos ao redor ouvissem e entendessem quem mandava ali. Ele olhou para os funcionários que estavam paralisados, observando a cena, e buscou cumplicidade no deboche. Descansando? Aqui. Ele riu novamente, balançando a cabeça como se estivesse diante da piada mais absurda do mundo. Olha para você. Olha para esse lugar. Ele fez um gesto amplo com os braços, abrangendo o luxo ao redor. Isso aqui custa milhões. O chão onde você está pisando com essa sandália imunda custa mais do que a sua vida inteira deve ter valido. Você acha que isso é um banco de praça? Você acha que eu construí isso tudo para servir de asilo? A crueldade das palavras pairava no ar, pesada e tóxica. Lucas estava se divertindo. Ele sacou o celular do bolso. Isso é inacreditável. Eu preciso registrar isso. A incompetência da segurança somada à audácia da miséria. Ele apontou a câmera para a própria mãe, preparando-se para tirar uma foto e, quem sabe, postar em algum grupo de amigos ricos com uma legenda jocosa sobre a decadência urbana. Nesse momento, se você está sentindo um nó na garganta e uma revolta crescendo no peito, saiba que você não está sozinho. Histórias como essa nos tocam porque revelam o quanto o ser humano pode se perder quando esquece de onde veio. Se você quer continuar acompanhando essa jornada de justiça e ver como o destino vai cobrar essa conta, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para receber mais histórias emocionantes como essa, porque o que vai acontecer a seguir é algo que ninguém naquele prédio poderia prever. Voltando ao saguão, a tensão era palpável. Os seguranças, 2 homens robustos que conheciam a fama do chefe, estavam hesitantes. Eles olhavam para a senhora e viam fragilidade, viam uma avó, e o instinto humano deles gritava que aquilo estava errado. Mas o medo de perder o emprego falava mais alto. Eles se aproximaram com cabeças baixas, pedindo desculpas silenciosas com os olhos.
Tirem ela daqui. Agora! Ordenou Lucas, guardando o celular depois de tirar a foto humilhante. E depois mandem limpar o banco onde ela sentou. Não quero pegar nenhuma doença de pobre. Maria levantou-se devagar. Seus joelhos estalaram. Um som que ecoou no silêncio constrangedor. Ela não ofereceu resistência. Ela não gritou, não fez escândalo, não disse: "Você sabe com quem está falando?" Ela manteve uma dignidade real, uma postura que, se Lucas estivesse prestando atenção, teria percebido que não pertencia a uma pedinte. Ela ajeitou o vestido, olhou uma última vez para o filho com uma expressão indecifrável. Uma mistura de decepção profunda e uma sentença silenciosa, e começou a caminhar em direção à porta. Lucas observava com um sorriso vitorioso nos lábios. Ele se sentia o guardião do templo, o herói que limpou a sujeira do castelo. É incrível. Ele comentou em voz alta para a recepcionista, que estava pálida. Como a gente tem que fazer o trabalho de todo mundo por aqui. Se eu não desço, ela monta uma barraca de camping no meio do hall. Ele riu de novo, esperando que a recepcionista risse também. Ela forçou um sorriso amarelo, aterrorizada. Lucas não percebeu, ou não se importou. Ele girou nos calcanhares e voltou para o elevador, sentindo-se revigorado. Humilhar alguém mais fraco lhe dava uma injeção de adrenalina, uma confirmação distorcida do seu próprio poder. Enquanto as portas do elevador se fechavam, isolando-o novamente em sua torre de marfim, ele não fazia ideia de que aquela senhora que caminhava lentamente para a saída não estava indo embora derrotada. Pelo contrário. Maria saiu do prédio sentindo o sol quente no rosto, mas seu coração estava gelado. A decisão estava tomada. O teste havia acabado, e o resultado foi catastrófico. Lucas havia falhado não apenas como executivo, mas como ser humano e como filho. Enquanto caminhava pela calçada, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes, Maria tirou um telefone simples da bolsa de pano. Seus dedos tremiam, mas sua voz, ao atender a chamada, era firme como aço. "Alô, Roberto." Ela falou com o chefe do departamento jurídico, um velho amigo de confiança que sabia do seu disfarce. "Prepare a sala de reuniões, convoque o conselho e cancele todos os acessos do Lucas ao sistema. A brincadeira acabou. A dona chegou." Enquanto isso, lá em cima, no 50º andar, Lucas entrava em sua sala panorâmica. Ele se jogou na cadeira de couro presidente, girou para olhar a vista da cidade e suspirou satisfeito. Ele pegou o telefone fixo para pedir seu café especial, sem açúcar, com grãos importados da Etiópia. A vida era boa. Ele era intocável. O rei do mundo. Mal sabia ele que o trono onde estava sentado já não lhe pertencia, e que a mendiga que ele expulsou estava prestes a subir aquele mesmo elevador, não para pedir esmola, mas para lhe dar a lição mais dura da sua vida. A mente de Lucas era um labirinto fascinante e aterrorizante de justificativas. Enquanto esperava o café, ele repassava a cena do saguão em sua cabeça, reescrevendo-a para que ele parecesse ainda mais heróico. "Eu protegi a imagem da empresa", pensava ele. "Essas pessoas não têm noção de limites. Se a gente dá a mão, elas querem o braço. Fiz o que era necessário." Essa capacidade de distorcer a realidade para proteger o próprio ego é uma característica comum em quem perdeu a conexão com a essência da vida. Ele realmente acreditava que sua atitude fora correta, necessária, executiva. Ele não sentia remorso, sentia orgulho. Ele ligou o computador esperando ver os gráficos de desempenho que tanto amava. Mas algo estava estranho. A tela piscou. Uma mensagem de erro apareceu. "Acesso negado." Ele franziu a testa. Tentou novamente. "Acesso negado." Irritado, ele bateu com a mão na mesa. "Maldita TI", resmungou. "Sempre incompetentes." Ele pegou o celular para ligar para o diretor de tecnologia e gritar um pouco, para aliviar o estresse. Mas antes que pudesse discar, a porta da sua sala se abriu. Não houve batida. Não houve pedido de licença. A porta simplesmente se abriu com força. Lucas girou a cadeira, pronto para explodir com quem quer que fosse o imbecil que ousava entrar em seu santuário sem permissão. Mas as palavras morreram em sua garganta. Parado na porta não estava um funcionário. Não estava sua secretária. Estava o chefe de segurança com uma expressão grave,
acompanhado por 2 homens que Lucas não reconhecia, mas que vestiam ternos que gritavam advogados caros. E atrás deles, entrando lentamente com a mesma dignidade silenciosa que exibira no saguão, estava ela, a mendiga. A senhora do vestido remendado. Lucas piscou, confuso. O cérebro dele tentava processar a imagem. O que aquela mulher estava fazendo ali? Como ela passou pela segurança? Por que o chefe da segurança estava deixando ela entrar na sala da presidência? A raiva começou a borbulhar novamente, misturada agora com uma pontada de incredulidade. O que significa isso? Lucas levantou-se, batendo as mãos na mesa. Eu mandei expulsar essa mulher. Vocês estão surdos? E quem são esses palhaços com ela? Segurança, tirem todos daqui agora, ou eu demito todo mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se moveu. O chefe de segurança olhou para o chão, desconfortável. Os advogados permaneceram impassíveis, como estátuas de gelo. E Maria? Maria apenas caminhou até a frente da mesa imponente de Lucas. Ela olhou para a placa dourada onde estava escrito Lucas, CEO, e passou o dedo sobre as letras, como se estivesse limpando poeira. Você não vai demitir ninguém, Lucas, disse ela. A voz não era mais rouca, era a voz que ele conhecia. A voz que contava histórias de ninar. A voz que dava ordens no telefone quando ele era criança. A voz da sua mãe. Lucas congelou. O sangue drenou do seu rosto tão rápido que ele teve que se apoiar na mesa para não cair. Ele olhou fixamente para a mulher à sua frente. As roupas eram de mendiga, o cabelo estava desgrenhado, mas o olhar... Agora ele via. O choque foi como um soco físico no estômago. Mãe! A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Mas você está na Itália. Por que você está vestida assim? O que está acontecendo? Maria sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de decepção. Eu estava viajando sim, meu filho. Mas as notícias viajam mais rápido. Notícias de que o meu filho, o menino que eu criei para ser justo e bom, tinha se transformado em um monstro. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Eu vim ver com meus próprios olhos. Eu me vesti com a realidade da maioria das pessoas desse país para ver como você trataria quem não pode te oferecer nada em troca. E a resposta, Lucas, partiu meu coração. Lucas tentou balbuciar uma defesa, tentou encontrar uma saída lógica, mas o chão estava se abrindo sob seus pés. A mendiga que ele humilhou, que ele fotografou para zombar, era a dona da caneta que assinava os cheques dele. Era a dona do prédio. Era a dona do destino dele. Mãe, espera, foi um mal-entendido. Eu não sabia que era você. Eu pensei que fosse uma invasora, por segurança. Ele começou a vomitar desculpas, o suor frio escorrendo pela testa. Não sabia que era eu? Maria o interrompeu, a voz subindo um tom, cheia de autoridade. E isso faz diferença, Lucas. Se não fosse eu, se fosse qualquer outra senhora cansada, você teria o direito de rir, de humilhar, de tratar como lixo? A sua bondade é seletiva? O seu respeito tem etiqueta de preço? Ela olhou para os advogados. Senhores, por favor, mostrem a ele o documento. Um dos homens de terno deu um passo à frente e colocou uma pasta de couro sobre a mesa, bem em cima do teclado do computador bloqueado. Lucas olhou para a pasta como se fosse uma bomba relógio. O que é isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Isso, disse Maria, com uma calma terrível, é a revogação da sua procuração. É a sua carta de demissão, Lucas. A partir deste momento, você não é mais o CEO desta empresa. Você não tem mais acesso às contas, aos carros, ao apartamento da cobertura que é propriedade da corporação. Hoje, Lucas, você vai descobrir como é a vida do lado de fora dessa torre de vidro. O mundo de Lucas parou. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante dele. Ele olhou para a mãe, esperando que ela dissesse que era uma lição, um susto, que tudo voltaria ao normal. Mas o olhar de Maria era definitivo. E foi nesse momento, quando a realidade do seu fracasso moral colidiu com a perda do seu poder material, que a verdadeira história começou. Porque expulsar o filho da presidência era a parte fácil. A parte difícil,
A jornada dolorosa que vamos acompanhar nos próximos capítulos seria tentar salvar a alma dele. Mas Lucas não ia aceitar isso sem lutar. A arrogância não morre tão fácil. E o que ele faria a seguir, em um ato de desespero e vingança contra a própria mãe, chocaria a todos ainda mais do que o riso no saguão.